Estamos de volta aqui com o programa Aprendendo Juntos. Eu sou a professora Mary Ellen e hoje vamos abordar sobre a era digital no mercado de trabalho. E também a chegada de algumas tecnologias em Castanhal. Fique conosco e vamos aprender juntos. Fala galera, sou o professor Helder de Matemática e hoje iremos para mais uma aula do programa Aprendendo Juntos. Hoje quero mandar um grande abraço a todos que nos assistem e em especial para minha filha Lívia e meu filho Heitor, que acompanham sempre o nosso programa. Beijo, papai ama vocês. E se você perdeu alguma de nossas aulas, lembre-se que elas estão disponíveis no YouTube, no canal oficial da CEMED. Corre lá para assistir e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora, vamos iniciar a nossa aula com o tema A Era Digital no Mercado de Trabalho. A era digital já invadiu há um bom tempo o cotidiano de grande parte do mundo. E como não poderia deixar de ser, chegou no mercado de trabalho trazendo uma grande quantidade de avanços tecnológicos e muita complicação para quem sempre foi acostumado a exercer suas funções sem a ajuda desse tipo de ferramenta. Quando tratamos sobre era, estamos fazendo uma referência a um período de tempo, que neste caso refere-se ao fim da era industrial, com o surgimento dos microcomputadores e destes conectados em rede. Peter Drucker teria sido o primeiro a nomear este momento como a Era da Informação. Drucker estava muito empenhado em que as empresas encontrassem seus pontos fortes e trabalhassem sobre eles. Peter Drucker foi um professor, consultor e escritor de origem austríaca, reconhecido principalmente por sua visão única da administração, na qual as pessoas são o foco das práticas de gestão e marketing nas empresas. Para que fique mais fácil de entender a origem da era digital, veja só um resumo sobre como tudo aconteceu. Iniciou com a primeira revolução industrial, que trouxe mudanças significativas para a economia e para a sociedade. Ela começou na Inglaterra, no século XVIII. Logo em seguida, temos a segunda revolução industrial, entre meados do século XIX e do século XX. Foi um marco que representa uma quantidade maior de inventos produzidos e comercializados. Entre eles, diversas comodidades para o nosso dia a dia, como carros, telefone, rádio e televisão. A terceira revolução industrial teve início no final do século XX, quando a economia internacional passou por várias transformações. Isso inclui avanços resultantes de uma integração cada vez maior entre ciência, produção e tecnologia. O descobrimento da robótica, a chegada do computador e da internet são alguns dos principais marcos da terceira revolução industrial. Com a criação de novas máquinas e equipamentos, introdução de robôs nas fábricas e lançamento de novos produtos, o avanço da tecnologia atingiu um ritmo acelerado. Por fim, a quarta revolução industrial. Se na terceira revolução industrial ocorria a massificação de produtos e serviços, na quarta revolução industrial marca a era da personalização. Hoje você não precisa mais ler os mesmos jornais que todo mundo lê, nem pensar em comer algo diferente e se limitar à pizza. Pode escolher o conteúdo que te agrada mais e acessar um aplicativo para conferir os mais variados cardápios possíveis. Essa nova fase da revolução industrial une tecnologias biológicas, digitais e físicas. E vai muito além disso. Também conecta pessoas em curtas distâncias, permite novas descobertas, revoluciona sistema e transforma vidas. Com ela surge um novo conceito chamado Indústria 4.0, que usa inovações tecnológicas como a inteligência artificial para automatizar, tornar automático e customizar processos, personalizar. Com o surgimento dessa nova era, surgiram novos empregos que facilitaram o desempenho de alguns setores. Algumas das áreas mais afetadas pelo desenvolvimento digital são o setor automotivo, o setor tecnológico, o de informação, de comunicação, alimentos e bebidas, máquinas e ferramentas, construção civil, química e petroquímica, têxtil e de vestuário, petróleo, gás e agricultura. Você deve estar se perguntando, e como fica o campo nisso tudo? A agricultura sofreu diversas evoluções ao longo da história. No começo, eram instrumentos rudimentares que auxiliavam o trabalho no campo,
Com o tempo, vieram algumas máquinas que iniciaram o processo de mecanização na atividade rural. Hoje, alcançamos um novo patamar, a agricultura digital. A agricultura digital é um conjunto de tecnologias que auxiliam o produtor nas atividades rurais. Isso inclui softwares e dispositivos que coletam e analisam dados sobre a lavoura, para viabilizar a automação e dar base para decisões estratégicas. Podemos utilizar os dados para medir o sucesso e se realmente vale a pena o uso da agricultura digital. Para isso, seleciona-se como fonte dados da PA Consult, uma empresa de consultoria, uma instituição reconhecida mundialmente. E de acordo com ela, em 2015, o mercado da agricultura digital era de 5 bilhões de dólares. Em 2018, passou a 9 bilhões de dólares. A previsão para 2021 é de 15 bilhões da mesma moeda, ou seja, um crescimento bastante explícito. Alguns exemplos de agricultura digital, como a gente pode observar aqui na imagem. O uso de drones na agricultura, fazendo mapeamento aéreo preciso das lavouras, permitindo a realização de mapas de produtividade. Alguns equipamentos são especializados em pulverização. A gestão agrícola, que é feita para proporcionar as melhores decisões e organizações financeiras. Robótica e agrícola são equipamentos muitas vezes autônomos que têm seu controle à distância por sistema de telemetria. Mas nem só de boas notícias vive a era digital. A falta de mão de obra específica em determinados setores se evidenciou com a chegada da tecnologia. Segundo a pesquisa Escassez de Talentos, feita em diversos países como Brasil, Croácia, Estados Unidos, Finlândia, Grécia, Hong Kong, Hungria, Japão e entre outros, publicado em 2018 pelo Manpower Group, presente no Brasil desde 2000, o Manpower Group é referência no setor de recursos humanos, encontrando soluções inovadoras que ajudam candidatos e empresas de todos os portes e segmentos a vencer na era do potencial humano. A falta dos profissionais capacitados atingiu o maior nível desde 2006. Empregadores do Japão, Romênia e Taiwan são os que mais relatam essa escassez. Os números apontados pela pesquisa realizada pela Manpower Group em 43 países são bem alarmantes. 34% dos empregadores brasileiros afirmam que os candidatos às vagas não têm habilidades ou técnicas interpessoais necessárias. E mais, quanto maior a empresa, maior a dificuldade para encontrar o talento ideal. Acompanhe a imagem na tela. 34% dos empregadores estão tendo dificuldades para preencher vagas no Brasil. Aqui podemos ver a dificuldade para preencher vagas por porte de empresa. Microempresa, acima de 10 funcionários, a dificuldade é de 19%. Pequena empresa, de 10 a 49 funcionários, 30%. Média empresa, de 50 a 250 funcionários, é onde tem o maior índice de dificuldade. E de grande porte, acima de 250 funcionários, tem 37%. Nesse contexto, são consideradas aptidões de comunicação como as competências humanas mais valiosas, seguidas pela colaboração e capacidade de resolver problemas. A falta dessa habilidade faz com que as empresas tenham dificuldade para encontrar pessoas prontas para ocupar vagas em suas organizações, colocando em risco o crescimento e a eficiência operacional. No entanto, essa dificuldade pode ser observada no mundo todo. A transformação digital possibilita avanço, mas ao mesmo tempo exige mudanças, em que o ser humano precisa estar disposto a fazer para se adaptar aos novos desafios em diversos setores da sociedade, inclusive no setor educacional. A educação é reconhecida como uma base de sustentação de uma sociedade e, de forma geral, é a grande expectativa da transformação social. Acredita-se que por meio dela o ser humano poderá conquistar o seu espaço e construir um mundo mais favorável. Portanto, para ter oportunidade nessa nova era digital, precisamos nos preparar ou correremos os riscos de ser substituído por outras pessoas, outros profissionais, atentos nas mudanças no mercado de trabalho. Você sabia que 65% de todas as crianças do planeta que entram hoje na escola primária terão empregos que ainda nem existem? Foi o que disse em 2018 a chefe da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, Alicia Bárcena. Sabe o que significa isso?
que precisamos ajudar os jovens a compreender as novas tecnologias. E claro, precisamos de acesso à internet, o que dará mais oportunidades a outros novos conhecimentos científicos. E você, o que faz para acompanhar a evolução digital? Já se perguntou se você não precisa aprimorar ou atualizar os seus conhecimentos? Dê sua opinião sobre a nossa aula, grave um vídeo ou mande uma mensagem para o número que está aqui na tela. Será um prazer ouvir a sua opinião. E para finalizar nossa aula, vamos ver um vídeo sobre a nova era digital. Será que você está preparado pelo que está por vir? O mundo mudou e está mudando. Saímos do mecânico para o eletrônico, do analógico para o digital. Se antes pegávamos um táxi, hoje vamos de Uber. Se ficávamos horas para reservar um hotel, hoje com poucos cliques pelo Airbnb, conseguimos a reserva até mesmo de um castelo. Se antes alugávamos filmes, hoje temos Netflix. Tudo mobile, tudo online. Mas isso já não é novidade. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Nos próximos anos, veremos modelos de negócios tradicionais se tornando obsoletos, dando espaço aos nativos digitais. A maior varejista do mundo não tem uma loja sequer. Veículos autônomos reduzirão a 1/10 o custo de seguro de carro. Antigas profissões estão em risco. O aconselhamento jurídico virá de um robô com inteligência artificial, o mesmo que também fará diagnósticos precisos rumo à cura do câncer. Supermercados conversarão com a sua geladeira para saber o que você precisa comprar. Órgãos impressos em 3D revolucionarão os transplantes e próteses. Parece até o mundo dos Jetsons ou do Kubrick, mas isso tudo já existe ou existirá em menos de uma década. No mundo corporativo, entram em cena novos desafios. Quem não inova fica para trás. A concorrência se multiplica na velocidade de um clique. O consumidor mudou. Ele quer mais em menos tempo. No mundo digital, o que vale é a experiência de consumo. Antes de fechar qualquer negócio, o consumidor se pergunta: isso facilita a minha vida? Dentro da empresa, na mesma equipe, gerações diferentes constroem em pé de igualdade. A estrutura formal de hierarquia já não atende mais. O mais experiente ensina paciência, o mais jovem ensina inovação. Gravatas e bermudas coexistem em harmonia para criar os melhores resultados. O tempo é cada vez mais relativo. No espaço entre planejar e executar, pode estar o tropeço do seu negócio se você não for ágil o suficiente. O mais rápido vai engolir o mais lento. Vivemos hoje em um mundo bimodal. Tradição e inovação precisam viver em equilíbrio. Você está preparado para viver em um mundo bimodal? Preparado para trabalhar em uma empresa bimodal? Preparado para se transformar em um profissional bimodal? Preparado para criar um modelo de negócios bimodal? A grande inovação do seu segmento pode estar sendo criada agora, enquanto você assiste a esse vídeo. Foi-se o tempo de pensar fora da caixa. É hora de criar novas caixas. Gostaram do vídeo? Perceberam que tudo está mudando e que temos que mudar para nos adequar à nova era digital? Espero ter contribuído para o entendimento desse assunto e despertado em você que nos assiste uma vontade de se renovar e buscar sempre novas capacitações para enfrentar o mercado de trabalho. Espero que tenham gostado da nossa aula. Ficamos por aqui. Tenham todos um excelente dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Aprendendo Juntos. Espero que todos estejam bem e cheios de saúde. Estou com muitas saudades das nossas aulas e de encontrar vocês. Então, gostaria de lembrá-los que estamos com cadernos de atividades disponíveis na secretaria da sua escola. Não esqueça de ir buscar e devolver as apostilas para a correção. Para os alunos que estão nos acompanhando pela primeira vez no nosso programa, sou a professora Nayana Dias. Trabalho com as disciplinas de História e Ensino Religioso aqui no nosso município. Gostaria de mandar um abraço a todos os meus alunos e aos meus familiares que estão ligadinhos aqui no programa. O tema da nossa aula hoje será sobre a chegada da tecnologia em Castanhal. Acredito que os seus avós, pais e tios têm boas histórias para lhe contar sobre a infância deles. Que tal você perguntar a eles sobre esse tempo? Tenho certeza que boas histórias irão surgir. Para começar a nossa aula, vou te apresentar algumas histórias como a chegada da luz na vila. Sim, Castanhal surgiu como um pequeno povoado e logo em seguida passou a ser chamada de vila.
Para começar a aula, vou te apresentar algumas histórias, como a chegada da luz na vila. Sim, antes de Castanhal ser a cidade que é hoje, ela era uma vila. A chegada do cinema e a chegada da rádio. Mas antes de começarmos, você sabe o que é tecnologia? O termo tecnologia vem do grego técnica, que significa técnica, arte ou ofício, justamente com a palavra logos, também grega, que refere-se ao conjunto dos saberes. Tecnologia é um objeto de estudo constante da ciência e da engenharia, que envolve vários instrumentos, técnicas e métodos que visam a resolução de situações problemáticas. De acordo com o dicionário Michelis, tecnologia pode ser tratado das artes em geral, conjunto dos processos especiais relativos a uma determinada arte ou indústria, linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento, teórico ou prático. O termo tecnologia vem da Revolução Industrial, no final do século XVIII, e desde então tem se expandido para diversas áreas. Vamos conhecer agora 5 marcos que impulsionaram esse processo da modernização em Castanhal. O primeiro marco dessa modernização começou com a construção da estrada de ferro que ligaria Belém a Bragança, gerando um desenvolvimento na colônia, havendo um crescimento populacional que trouxe facilidade para o cotidiano das pessoas, como, por exemplo, o escoamento dos produtos agrícolas que só podiam ser realizados através dos rios. O segundo marco ocorreu em 1889, quando o povoado passou a ser reconhecido como vila, passando por um processo de fortes mudanças em sua ordem política, econômica e social. O terceiro marco foi a chegada da iluminação, através do carbureto, e logo em seguida a energia elétrica, tornando-se significativa para a vida social, pois possibilitou às pessoas adquirirem eletrodomésticos como geladeira, rádio, dentre outros aparelhos, sendo extremamente importante para o surgimento do terceiro marco, que foi o cinema, um dos responsáveis pelo lazer e cultura da população. Um dos fatores que deu a abertura para a chegada dessa modernização, a qual estamos tratando, seria o uso de um sistema de iluminação para a vila, como podemos observar na entrevista. O pai do senhor José Guimarães, Casemiro Marques Guimarães, cuidava da iluminação pública da cidade de Castanhal. Trabalhou no serviço de iluminação pública, que era a base de carbureto. Ele explica que seu pai e outros senhores andavam pela cidade com um carrinho de mão, colocando os carburetos nos postes aproximadamente de 1,5 metro de altura. Os carburetos eram colocados no início da noite e eram recolhidos às 6 horas da manhã. Como podemos observar, a citação acima, o sistema utilizado para gerar energia era um material caro e sensível. Era um aparelho que recebia certa quantidade de água e de carbureto. Portanto, só era possível manter a principal rua iluminada, permanecendo acesa até certa hora da noite. Isso mudou a rotina das pessoas, que a partir daquele momento passou a ser possível ficar nas ruas, ou até mesmo na frente das suas casas à noite. Tais acontecimentos só foram possíveis através do processo de modernização com o avanço da tecnologia causada pela Revolução Industrial. Esses avanços trouxeram alguns investimentos para a vila, como a substituição do aparelho de carbureto pela usina elétrica. Na imagem, podemos observar alguns aparelhos que eram utilizados para a iluminação pública. Na primeira imagem, nós podemos observar a queima através do carbureto. E na segunda, alguns objetos como lampião, como lanternas, que eram utilizadas também. Em 1932, começa a construção da usina, que passa a utilizar um novo sistema tecnológico, a caldeira, que se abastece da água do Igarapé Castanhal para gerar energia a vapor. É importante reconhecer que essas trocas foram significativas para a população da época, pois permitiu o contato com um novo aparelho tecnológico, possibilitando a expansão de abastecimento do sistema elétrico em outros bairros.
Uma das vantagens da energia elétrica seria a possibilidade de as pessoas adquirirem aparelhos eletrônicos, como geladeiras e a rádio, que merece destaque, pois possibilitou à população de Castanhal uma gama de informações sobre os acontecimentos. Na imagem, temos a antiga usina de Castanhal, onde, após algumas reformas, se tornou o Teatro Municipal de Castanhal. O quarto marco ocorreu em 1932, quando Castanhal foi elevada ao posto de município, servindo como polo entre duas cidades e municípios vizinhos. Este trouxe um grande crescimento econômico, social e político, como o surgimento de novos estabelecimentos que promoviam o desenvolvimento da região. O último marco que trouxe uma grande movimentação e progresso no município foi a chegada do cinema entre 1933 e 1934, chamado por Cine Teatro Rádio. Este cinema foi trazido para o município por dois amigos que eram apaixonados pelo cinema, o Sr. Lins e o Sr. Anastácio. Mesmo com a chegada dessa nova forma de entretenimento na cidade, os filmes não produziram lucro suficiente para manter o cinema em funcionamento. Ao contrário, trouxe vários prejuízos aos seus proprietários, devido à máquina quebrar muito e à falta de energia, pois a usina não gerava energia suficiente para o local. Portanto, só foi possível manter o cinema funcionando por apenas 3 anos. A história do cinema em Castanhal teve altos e baixos, mudanças de proprietários, de locais, de nomes, até chegar às mãos do senhor Manuel Carneiro, com a fundação do Cine Argos, que trouxe muitas novidades e proporcionou um lazer que movimentou toda a região e municípios vizinhos. O Cine Argos foi o principal centro de lazer da população que movimentou a economia do município, pois gerou várias fontes de renda para várias famílias que tinham seus empreendimentos ao redor do cinema. São muitas histórias divertidas. Convido a você perguntar aos seus familiares quais as lembranças que eles têm desse período. Agora vou apresentar para vocês algumas imagens do Cine Argos. Essa foi a primeira fachada do Cine Argos, uma foto da década de 40, anunciando o filme Ódio e Paixão e Dois Caraduras da Sorte. O desenvolvimento tecnológico trouxe muitos avanços para Castanhal. No prédio do cinema funcionava uma rádio que pertencia ao mesmo proprietário do cinema. Nos altos do prédio existiam 2 alto-falantes que notificavam a população sobre algumas notícias da região e também prestavam serviços à comunidade, como notas fúnebres e a divulgação de produtos de empresa. Ao longo dos anos, as inovações foram chegando cada vez mais na região. Tivemos o surgimento dos eletrodomésticos, da televisão, do videocassete. Isso fez com que o cinema fosse perdendo essa credibilidade com os clientes, pois a TV era algo encantador. Com isso, em 1995, foi exibida a última sessão do cinema. Apresento aqui a vocês algumas imagens sobre esse processo de mudança que ocorreu com o Cine Argos. Essa imagem foi após a primeira reforma que ocorreu no prédio. Após algumas reformas na fachada, essa permaneceu até o seu fechamento. Percebemos aqui nas laterais do prédio os alto-falantes. Esta é uma das imagens da parte interna do Cine Argos, onde nós podemos observar que era um prédio bem grande, onde várias pessoas se acomodavam para assistir às sessões de cinema. Essa daqui foi um dos últimos registros antes do fechamento. Bem, queridos, resumindo, percebemos que o avanço da tecnologia trouxe uma modernidade que girava em torno do trem, da luz, do cinema e da rádio. Todavia, com a chegada da televisão, o cinema foi perdendo espaço até ser totalmente extinguido. Espero que todos tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus e um forte abraço e até a próxima! Viu quanto conteúdo legal aprendemos hoje? Hoje podemos compreender um pouco sobre as influências da era digital no mercado de trabalho. E de quebra, voltamos na história de Castanhal e tivemos acesso àquela época que muitos de vocês ainda não haviam nem nascido. E podemos ver um pouco da chegada de algumas tecnologias em Castanhal. Amanhã estaremos de volta. Continue interagindo conosco.
Ficamos tão felizes com a sua participação. Muito obrigada e até amanhã. Tchau!